Continuando a série sobre itens que você não deve usar no ambiente, já que vocês amaram o vídeo anterior, então eu resolvi trazer para vocês 5 itens que você não deve usar no seu quarto. Eu me chamo Bárbara Cereja e eu tô aqui para te ajudar a decorar o seu apartamento. Se você já me acompanha aqui há algum tempo, eu tenho certeza que você já deixou aquele like aqui. Mas se você acabou de cair de paraquedas nesse vídeo e nunca me viu antes, já deixa aqui a sua inscrição. É só clicar no botãozão vermelho aqui embaixo e aproveita e ativa o sininho também. Assim, todas as vezes que um vídeo novo for publicado, a gente tem vídeo 2 vezes por semana, você vai receber uma notificação. E agora, vamos direto ao ponto. Antes de começar a falar desses itens que eu separei nesse vídeo, eu quero te dizer que não é que você não deve ter esses itens que eu tô falando, mas são itens que vão te ajudar não só a economizar, mas te dar uma direção do que priorizar, do que fazer primeiro, ou do que você pode evitar se você estiver fazendo um quarto novo do zero, ou se você está planejando uma reforma. Se você já tem o seu quarto, tá feliz com ele, não pretende mudar mais nada, tá tudo bem. O primeiro item é a cor vermelha. Já é comprovado há muito tempo, cientificamente, que as cores interferem diretamente nas nossas emoções. Não sou eu que estou falando isso. Existe uma coisa chamada psicologia das cores. E as cores vermelho, laranja, amarelo, as cores mais intensas, mais vibrantes, elas deixam a gente mais agitada, elas têm esse poder, porque elas remetem a algumas sensações como guerra, como fome. Não são cores que devem ser usadas no quarto, principalmente o vermelho. Então, muitas vezes a pessoa tem uma parede inteira vermelha no quarto e não entende porque não consegue relaxar, não consegue se sentir aconchegante, acolhida no quarto. Muito provavelmente foi a escolha errada dessa cor. A cor vermelha é uma cor que acelera muito, estimula bastante, pode até acelerar os batimentos do coração. Imagina se colocassem você dentro de uma sala toda fechada e completamente vermelha. Era essa sensação que você provavelmente iria sentir. Em quartos, o ideal é seguir uma paleta de cores mais neutra ou tons mais terrosos, que eles têm esse poder de acalmar, de tranquilizar. E se você quer usar alguma cor específica, você pode partir para um azul, que o azul tem esse poder de mexer com a nossa sensação de calma, de paz, de equilíbrio. E o verde também. São 2 cores muito mais recomendadas para quartos. O segundo item é mesa de cabeceira alta. E eu tô falando quando a mesa de cabeceira é mais alta do que a cama. Isso não é legal, não é confortável. Além de esteticamente ficar esquisito, no dia a dia ali, principalmente se for uma mesa quadrada, retangular, que tenha quina, que tenha ponta. Ali no dia a dia você pode acabar se machucando até, se virar e ter uma ponta ali mais alta do que a altura do seu colchão. Então não é recomendado. Além de ficar desconfortável, se você tiver alguma coisa que você usa nessa mesinha como uma luminária ou alguma bandejinha para colocar um relógio, alguma coisa assim, um acessório antes de dormir, mais alto do que a cama, vai ficar totalmente desconfortável. O ideal é que a mesinha de cabeceira seja da mesma altura do colchão, porque quando você estiver deitada, vai estar ali, né, na altura do seu ombro, vai estar na mesma altura e o conforto vai ser bem maior. E, além disso, a cabeceira, quando é muito mais baixa do que a cama, também fica desconfortável, né? Você vai se virar ali, vai ter que se esticar para colocar alguma coisa na mesinha, não é legal. Então, o que é que você deve fazer? Comprar a cama primeiro, a cama com o colchão, se for uma base separada, e aí você vai ver qual é a altura final do seu colchão e procurar uma mesinha equivalente. Todas as lojas, as fábricas de móveis já têm essas alturas padrão, porque as camas já seguem um padrão definido de alturas. Então, as mesinhas também. Sempre vai ter uma mesinha para a altura da sua cama. O terceiro item é em relação a almofadas. Mas calma, eu não estou dizendo almofadas. Eu estou dizendo muitas almofadas. Sabe aquelas camas de hotel cheia de almofadas? Ou aquelas camas de princesa? Aquelas camas postas de revista, de loja de enxoval? Pois é. Quando você tem principalmente um apartamento menor, você tem que pensar em uma coisa. Isso pode ser o seu sonho, mas no dia a dia pode acabar virando um pesadelo. Porque quando você vai dormir, aonde você vai colocar
todas essas almofadas extra, porque normalmente você tem lá o seu travesseiro, uma almofada a mais, mas você não vai dormir com 5 almofadas diferentes, a não ser que você seja dessas, mas normalmente não. E aí é importante considerar onde vai ser colocado. Você pode ter uma cama baú, mas aí toda noite pense nisso, você vai ter que levantar a cama para colocar esse jogo de almofadas ali embaixo. Ou você pode ter um recamier, que são aqueles bancos que se colocam ali aos pés da cama. Ele sendo no tipo baú, você também pode jogar as almofadas extras ali. Mas se você não tem essa opção, considere isso. Mas se você não tem essa opção, né, esse local de armazenamento, pense bastante, pense 2 vezes. Senão você vai ter que colocar as almofadas no chão todas as vezes que você for dormir. Então você pode ter sim um conjunto legal de travesseiros e almofadas, mas não exageradamente. Principalmente se você tem um quarto pequeno, quanto maior a cama, que eu vou falar já já disso, mas com muitas almofadas em cima, fica com aquela sensação de entulhado, de muita coisa. E aí pode não ter aquela sensação aconchegante e confortável que o seu quarto merece. Agora me conta, deixa aqui nos comentários. Você é dessas que tem um monte de almofadas e travesseiros no seu quarto ou é dessas bem básicas, só com travesseiro mesmo? Deixa aqui nos comentários. O quarto item desse vídeo é a cama King Size, que é o tamanho King. Bem, calma lá, não tô dizendo que você não pode ter uma cama King nunca, mas principalmente pessoas que moram em apartamentos menores, a cama King pode se transformar num pesadelo. E por quê? Durante anos fazendo projetos para apartamentos pequenos, eu já percebi que a maioria das construtoras, pelo Brasil afora, não faz um quarto com um tamanho que seja proporcional ao tamanho dessa cama. A cama Queen, que é a segunda maior, né, depois da cama de casal padrão, pode ser o tamanho ideal para um apartamento, porque a cama King já é um pouco maior. E quando você tem uma cama muito grande para o tamanho do quarto, acaba comprometendo as circulações. E o quarto é um ambiente que merece ser confortável. Então não vale a pena a gente sacrificar as circulações e deixar um ambiente desconfortável para ter uma cama grande. Ou ainda pior, ter uma cama muito grande e precisar encostar a cama na parede. Se você mora sozinha, tudo bem, não vai ter muito problema, mas se você mora em casal, são 2 pessoas que usam a cama, sempre a pessoa que vai dormir encostada na parede, né, mais próxima à parede, vai ser prejudicada. Para acessar a cama sempre vai ser mais difícil. Então eu recomendo cama de casal padrão ou cama Queen para apartamentos menores, sempre tendo cuidado com a circulação que vai existir ao redor da cama. O ideal é que você tenha pelo menos 60 centímetros, né, em toda a área ao redor da cama, para você circular ali livremente. No mínimo 60 centímetros é confortável. E geralmente as camas King, elas são mais altas. Então, se você tem um apartamento menor, um quarto menor, fica aquela sensação de um elefante num pires, né? Principalmente se você tem o item anterior, que é aquele conjunto de almofadas, com várias almofadas, numa cama King, num apartamento pequeno, não vai ficar legal. O 5º item desse vídeo é em relação à luz. É a luz direta. E eu tô falando daquela luminária que vai ficar ali no meio do quarto, em cima da cama. Normalmente as construtoras só entregam um ponto de luz no quarto, que é esse no meio, e normalmente é onde a gente vai posicionar a cama. Esse foco de luz direta em cima da cama é desconfortável, pode ofuscar quem estiver deitado. Naquele momento que você vai já pro quarto, pra cama, para ler um livro, para assistir televisão, pode ser bem desconfortável. O ideal é que você tenha pontos de apoio de iluminação. Então, se você não tem essa possibilidade de reformar, de mudar o ponto de luz, você tem a opção de desviar esse ponto de luz, como é muito comum em mesas de jantar, né, para o pendente. Você pode fazer no quarto também, vou deixar até um exemplo aqui para vocês verem. E também você pode ter pontos de apoio como abajur. Eu amo abajur, sempre dá aquela luzinha ali mais aconchegante. É prático porque é do lado da cama, você não precisa se levantar para acender e apagar, então pode ser uma ótima opção. Mas se você tem essa condição
intenção de fazer uma reforma e mudar o ponto de luz, o ideal é que você distribua essa iluminação, principalmente focando nas áreas de circulação e não em cima da cama. E tenham muito cuidado, porque existe um erro que é muito comum, que é colocar aquelas luminárias tipo foquinho na parede atrás da cama, para iluminar, para valorizar alguma coisa que tem nessa parede, que é a parede de destaque, né, sempre de um quarto. Mas o erro comum em relação a isso é colocar esses foquinhos posicionados de uma forma que a luz fique diretamente no rosto de quem está deitado. E aí, esse é um erro bastante comum e grave, porque isso vai deixar a iluminação bem desconfortável. E aí você investe lá no projeto de iluminação, luminárias, e acaba errando por causa do posicionamento dessas luminárias. E se você não quer fazer um rasgo no gesso, que também é uma opção, né, de luz indireta no quarto, você pode colocar luminárias, mas como eu falei, mais focadas nas circulações ou nas laterais da cama. Que aí, além do abajur, você tem as arandelas, os pendentes, que podem ser uma ótima substituição para um abajur, se você gosta, né, de ter uma coisa diferente no quarto. Enfim, tem várias possibilidades do que você pode usar como luz indireta alternativa para deixar o seu quarto ainda mais confortável. Agora me conta, você já tinha parado para pensar em todos esses itens que eu falei aqui no vídeo e qual deles te chamou mais atenção? Deixa aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, tenho certeza que você não esqueceu de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal. Sabia que a maioria das pessoas que me acompanha e assiste todos os vídeos aqui não é inscrito ainda no canal? Quero ver, hein? Todo mundo se inscreveu hoje aqui. O vídeo de hoje fica por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!